e cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Da forma que estejamos sentados, abra suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 12, do 1 ao versículo 3. Falaremos sobre o ponto C do nosso tópico, que é a tarefa de Abraão. A tarefa dada a Deus a Abraão. Quem puder me conseguir, agora ficarei grato. Acharam aquele verso queridos? Gênesis 12, meu amado. Do versículo 1 ao versículo 3. 3 versículos para reflexão, não propriamente nele, mas com base de início, como fundamento para começar uma obra divina. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós não podemos confundir nossa tarefa com a nossa profissão. Cada um de vocês aqui tem uma profissão, mas todos aqui só têm uma tarefa. A maioria das irmãs são donas de casa, e uma profissão como dona de casa, do meu ponto de vista, é uma profissão que não tem fim. Todo dia é a mesma coisa, é repetitivo, é cansativo, é monótono. Por que cansativo? Você acaba de arrumar a casa, tem uma pessoa que não tem consciência do tempo que você gastou em arrumar aquela casa e simplesmente tira o copo do lugar, bota outro, entra com a sandália suja, do qual você gastou mais de 1 hora para limpar o chão, sem questionar, sem perguntar, pega a toalha, bota lá na sala, joga no lençol. Então, mas você vai, retira, guarda. É um processo de paciência, de extraordinária paciência, para não explodir. Então, essa é a sua realização como dona de casa. O grande problema é que não tem férias, não tem remuneração, e às vezes não tem reconhecimento. Então, na verdade, é um trabalho injusto do ponto de vista humano. Divino, não. Um já sai, já vem cara nova. Todo dia o trabalho bom nunca se repete mesmo. E se o trabalho repetir, as pessoas que vêm para a rua não são as mesmas. Já muda alguma coisa. Então todos nós temos tarefas diferentes. Por isso que hoje em dia as mulheres estão preferindo trabalhar fora e pagar empregada em casa do que trabalhar em casa do que fora. Nossa tarefa é falar de Jesus. Nossos deveres são variados: maçonaria, carpintaria,
engenharia, medicina e etc. Isso é nossa responsabilidade, nosso serviço, não nossa tarefa. Dentro da sua tarefa, você tem a missão de propagar a pessoa de Cristo, curar os enfermos, consolar o desconsolado e etc. Isso é tarefa. Abraão deveria abandonar a sua parentela. Abraão deveria deixar a casa do seu pai. E, agindo assim, ele teria a bênção de Deus devido à sua obediência. E abençoando e abençoado por Deus, ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui só para te dar uma coisa. Se eu quiser, eu coloco o diabo no céu com a Bíblia. Mas é eu forçando o texto para encaixar no meu pensamento. Eu vou explicar hoje, irmão. Quando for entregar uma mensagem, não prepare a mensagem e procure o texto. Não dá certo. Leia o texto e do texto extraia a mensagem. A mensagem sai do texto. O texto não tem que apoiar os meus pensamentos, os meus achismos. Porque eu vou forçar a Bíblia a encaixar aquilo que eu quero quando ela não diz naquele versículo que o assunto todinho, que são os contextos, está falando daquele assunto. Mas eu encaixo. Então a Bíblia se ensina que não há Deus. Posso dar um estudo bíblico para vocês que Deus não existe, baseado na Bíblia. Não é possível. Posso dar, posso. E o contexto? Eu passei por cima dele. Para eu ensinar que não há Deus, eu tenho que passar por cima do contexto. E o contexto é: disse o maluco no seu pensamento, não há Deus. Aí eu fico, não há Deus. Esqueci de explicar que é o doidinho que falou isso, que é o nécio, é o tolo. E as pessoas fazem propositais isso. Suplanta texto para encaixar naquilo que elas querem, não sabendo que era contra Deus. E quem diminuir isso aqui vai dar conta. Quem aumentar isso aqui vai dar conta. A Bíblia é o que ela é. Ela diz o que ela diz. Então não adianta criar em cima dela opiniões pessoais que você só vai decepcionar. Como muitos de vocês aqui se decepcionam. Marcos 16, versículo 15. Nós queremos ver a posição da igreja em relação à sua tarefa. Nós estamos falando de tarefa. Se é tarefa, qual a posição da igreja em relação à tarefa? A tarefa de Abraão era sair, abençoar. Essa era a sua tarefa. Não ser abençoado. Ser abençoado é Deus que faz. Agora abençoar é a tarefa dela. Marcos 16, versículo 15. As irmãs que eu disse que iria ministrar, e disse-lhes, isso é um mandamento. A palavra disso é e ordenou-lhes. Quando lemos a Bíblia, é toda essa nossa dificuldade. Eu dizer não é da hora.
Como é que eu sei que foi uma ordem? É só ler a continuação do texto. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que é uma ordem, isso não é um pedido, isso não é uma opção. Então o dizer dele é um mandamento. Eu ordeno a vocês, eu estou mandando: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda a criatura. Não há criatura que não possa ser alcançada pelo evangelho. Não há pessoas tão más que Deus não pode salvar, e não há pessoas tão boas que Deus não possa salvar. Mateus 28:19. Nossa comissão, nossa tarefa. Estou falando da tarefa da igreja, que é similar à tarefa de Abraão. Claro, e se Abraão abençoaria os povos, que bênção melhor do que a bênção do evangelho pregado, hein? O que é evangelho? Simplesmente boas notícias de salvação. E fulano está com câncer terminal. Ao médico fala assim: olha, seu câncer está regredindo, daqui a um mês você sai. Isso é boas novas de salvação. Qualquer notícia boa é boas novas, só que não é de salvação. Mas se eu estou com um câncer e ele está agressivo, matando, e vê um médico depois, não sei o que aconteceu, tiramos a chapa e seu câncer está regredindo ou desapareceu. Isso é boas novas de salvação física. Essa aqui é espiritual, é da alma. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. É um mandamento, não é? É mandamento. Ensinai todas as nações, batizando-as. Depois de ensinar, não se batiza antes de ensinar, porque isso é heresia. Como é que a pessoa adentra ao organismo, uma organização, sem saber o que ela é? Um dia eu quero pregar só sobre o que eu creio, só sobre isso. Vai ser mensagem: creio nisso, creio nisso, creio nisso, creio nisso, creio nisso. Toda a minha mensagem, se Deus sentir, vai ser fundamentada: creio que existe um só Deus, Criador dos céus e da terra, e que a criação não é sua essência absoluta, e sim a sua soberania. É isso que eu quero explicar, que esse Deus são três pessoas individuais, distintas, particulares, mas em uma só essência. Aí é saber disso. Os que não sabem nada sobre isso. Bem, o 19. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Voltou de novo o mesmo assunto. Ensinai do 19 e ensinai do 20. Quando o assunto é repetido duas vezes, é importante na Bíblia. Para se crer na Bíblia, eu não preciso que o assunto seja tocado 3 ou 2 vezes. Mas quando Deus toca 2 vezes, é porque Ele enfatiza a necessidade do assunto. É o imperativo de Deus. 20. Ensinando-as
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E que todas as coisas são estas? É uma só, que abrange todas as coisas, que é amar o próximo como a si mesmo. Pare e pense na sua família ou não na sua família. E sabe o que é o inferno? O inferno só tem uma passagem de ida. Não tem passagem de volta. Uma pessoa que você conhece que foi ao inferno, você tem consciência, você pode julgar, pode dizer, ela nunca vai voltar ao inferno. Bilhões de anos. Agora pense você tirar essa pessoa do inferno. Que maior bênção tem esta, hein? Que maior bênção tem a pessoa que tirou do inferno? Como eu poderia pagar essa pessoa? E falou de Jesus para mim, hein? Eu tenho uma dívida impagável com essa pessoa que teve coragem de me tirar do inferno para me trazer para próximo de Cristo. Não tem bem maior do que esse. Esse é o maior bem que existe. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. Claro, irmão. Quem tem criança aqui com 4 anos, 5 ou 6? Essa criança de 4 anos, 5 e 6, vocês alimentam na boca ou ela já pode comer sozinha na mesa? Essa criança de 4, 5 ou 6 anos, você levanta a mão, você atrás, ela come na boca ou come na mesa? Mesa. Ela come de palitinho japonês ou de garfo e faca? E colher? Porque foi ensinada. Se ela nascesse no Japão, comeria de palitinho. Não pense, não adivinhe o que os outros crentes escutam você, sabe? Ensine. Nós temos a tendência a achar que está achando que o outro sabe. Não é necessariamente. Eu tenho que ensinar os outros a fazer o que os mandar. Eu não tenho que obrigar os outros a fazer o que eu ensino. Eu tenho que ensinar. Obrigar não. Esse trabalho é do Espírito Santo. Ele leva as pessoas a obedecerem. Não é meu trabalho pegar ninguém, não. E muitos de vocês não entendem isso. Eu não posso fazer o que ensino, mas há uma comissão aqui que tem o potencial de disciplinar pessoas que seguem as doutrinas da igreja, escandalizando o nome de Jesus. Precisa passar por uma disciplina de desligamento do corpo de Cristo provisoriamente, até que essa pessoa se arrependa do seu erro e confesse na igreja que errou e não vai errar mais, dependendo dela, porque no Senhor ela não erra não. E aqui está a coisa bonita. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a era presente terminar o seu efeito. Eu não quero conversar com vocês, mas eu vou ter 2 minutos só para fazer isso, 2 minutos e meio. Porque a igreja está se misturando com o mundo.
vemos quem é crente, mas hoje, só de olhar na rua, tão parecidos, e às vezes é mais fácil se enganar um crente com um crente do que o crente com um crente. Tem tão crente que usa torpedecentemente, torpedecência extraordinária, enquanto o crente é vulgar no seu vestir, vulgar no seu comportamento, e o nome de Cristo não é glorificado. Essa igreja precisa passar por disciplina. Eu não quero entrar nisso aqui porque é escatologia. E meu assunto aqui é Deus revelando-se através de personagens Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ler mais um versículo, Atos 8. Daqui a 7 minutos vou ter a oferta. Um milênio, gentileza. Atos 8. Mas receberei o dinamite, essa é a linguagem certa. Recebereis a banana de dínamo, o poder, a virtude revolucionária, explosiva, recebereis. Depois você ensina, porque você pode um dia querer precisar, e ela faz, tá bom? Então você não ficar presa toda terça-feira. Eu acho que não gosto de justiça. A virtude do Espírito Santo. Olha só, mas recebereis a virtude, não recebereis o Espírito Santo. Cuidado com o que você lê. Você não recebe o Espírito Santo, você recebe a virtude que Ele lhe dá, porque nós temos capacidade de abarcar nesse corpo o Espírito na sua inteireza. O nosso corpo é templo do Espírito, que Ele usa através da dínamo, o seu poder de manifestação, não da morada literal, porque o Espírito Santo não tem como morar. Nós somos todos. Eu sou poder, sou humano, sou falho, sou errado. O Espírito Santo morar em mim, em toda a sua dimensão, eu não aguentaria. Então Ele mora em mim através do seu poder. Ele mora em mim através da sua santidade. Ele mora em mim através disso. É como se você tivesse 5 reais, 50 reais, e me desse 5. Diminuiu 45 seu. O teu Deus, o seu. Estou com 5 reais para alguma coisa. Não tem. Você me deu. É meu. É isso. Ele dá uma parte, sem perder essa parte dele, que é diferente de você. E ter 50 reais, dá 5, fica 45. O Espírito Santo dá o poder dele e continua o poder dele, da mesma maneira. Atos 8. E há de vir sobre vós, não em vós, a preposição sobre é acima. Logo, esse batismo não é o batismo de salvação, é o batismo de capacitação, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Ele traçou a metodologia, o anjo traçou a metodologia que deveria ser ministrado esse evangelho. Comece assim, uma hipótese
que em vez de começar em Jerusalém, eles fossem os confins da terra. Era desobediência. Não entendeu as coisas. Se Deus traçou, começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria, depois há um processo. Nós não gostamos de obedecer regras, nós odiamos processo, porque nós temos um país aparentemente democrático, com livre expressão, mas biblicamente temos que obedecer ao que o Senhor disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. A prova de amor não é chorar, nem rir, nem cantar e nem dançar. A prova de amor é obedecer. Onde nós estamos? Logo, nós temos a mesma missão de Abraão. A mesma. Mesmo. Romanos 14. Carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, essa carta de Romanos, se por acaso perdêssemos Mateus, Marcos, Lucas e João, Romanos é chamado o quinto evangelho, porque Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele fala de pecados, e do capítulo 8 ao 16 ele fala de pecado. Então do 1 ao 8 fala para o mundo, não, fala para a igreja, e do 8 ao 16 fala para o mundo. No mundo não tem pecados, o mundo só tem pecado. A igreja não tem pecado, a igreja tem pecados. Romanos 12:14 Romanos. Eu tenho, me perdoe, se eu de 14 me perdoe. Então estou retificando. 12:14. Olha aqui se não é o mesmo mandamento de Abraão. Olha aqui se é a mesma bênção que Deus deu a Abraão. Olha só o 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Em ti será abençoada todas as famílias da terra. A bênção de Abraão é a mesma bênção que a igreja teve, de abençoar. Nós só podemos abençoar, nós só temos bênção para dar. Maldição vai receber? Também não. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Ninguém consegue fazer macumba para a gente. Prepare-se infantil, por favor. Só que você é pobre, a macumba pega. Manda a macumba pegar os milionários, porque eu vou mandar a macumba para ele, para trazer para mim. Ninguém, pelo amor de Deus, gente. Vamos comer macumba, caiarinha preta, um caldo de nó nas encruzilhadas. Mal nenhum te sucederá. Mal. E palavra de maldição nenhuma vai chegar na tua família, na tua casa. Um é para você, outro é para a sua família. É Deus falando. Que salmo glorioso. Que salmo glorioso, glorioso. E por último, outra oferta,
Atos 26, 16 a 17. Então, aberto agora. Atos 26, 16 a 17. Obrigado. Posso ler a nós? Atos 26, eu guardo. 17 diz assim: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isso. Está vendo aqui? Propósito. Levanta-te, fica de pé, porque te apareci para isso. Jesus, quando apareceu a Saulo e a Paulo, tinha um propósito. Deus tem propósito em cada vida. E tem uma coisa, não importa se é criança ou adulto, nós temos a noção de que as crianças são relegadas a não algo de Deus. Pelo contrário, dos pais é que é o reino do céu. Já vi Deus uma criança de 4 anos com dom de profecia que lhe arrepiou o cabelo dos pés, que de adulto não ouviria, mas não tem para todo ouvir. Criança de 4 anos arrancar pastor do culto e jogar lá fora, onde ninguém adulto teria coragem de fazer isso, porque persistiu no pecado. Não é porque o pastor pecou, ele pecou, as profecias iam falar contra, ele batia a companhia e calava, porque ele pode calar, o pastor cala todo mundo, cala todo mundo, mas não cala Deus. Não quer ouvir não? Não. Quando eu falar, você me escuta. E quando eu falar, você me escuta para nunca mais voltar. Nunca mais retornar. Perdeu a situação. Jesus, por isso que eu pedi para vocês se apaixonarem por Jesus. Se você for apaixonado por Jesus e errar, e nós erramos muito, onde estiver, Ele é paciente com você, Ele te ajuda, te prospera. Então tenha seu coração quebrantado, que ninguém faça, você faz, que ninguém glorifica a Deus, você glorifica. Aleluia. Que ninguém ponha isso na cabeça, Rosário. Glória a Deus, aleluia. Não é quando eu sinto, é porque Ele merece, Ele é digno, Ele é digno de ser glorificado. Então eu dou glória a Ele, não é porque estou sentindo vontade da glória, porque eu não tenho vontade da glória, nem de orar, mas preciso orar. Preciso orar, preciso de Deus. Se Cristo passar na luz de toda oração, para escolher apóstolo e mesmo assim escolheu Judas, quem sou eu para meter a mão e escolher pessoas que eu acho que são prontas? Eu acho que não tem validade nenhuma. Mas quando é novo na fé, é Deus que escolheu. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque para isso te apareci, para te pôr por ministro e testemunha
tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E aqui está o nosso segredo do cristianismo: livrando-te deste povo. Saia do meio do povo. Livra-te deste povo e dos gentios, dos judeus e dos gentios. Livra-te. Isso é uma decisão sua, largar essas pessoas. Essa amizade está levando você ao buraco espiritual. Afaste-se dela. Afaste-se de pessoas que não levam você a crescer em nada. Afaste-se. Livra-te deste povo. Mas o texto não termina só assim. O texto termina assim: aqui agora eu te mando de volta. Depois que você livra o povo, você pode voltar para o povo, porque você vai levar outra pessoa que vai levar o Cristo para esse povo. Não está mais no meio dele, você está parte. Livra, escapa, e eu vou te enviar de volta para esse povo para falar de mim. Bem, e o temor de Isaac, que é algo errado, que é o Deus de Isaac, não é. Nem sempre o Deus de Abraão, naquele momento, é o Deus de Isaac. Depois tornou-se o Deus de Abraão, de Isaac, quando apareceu a Moisés. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas quando apareceu a Jacó, Jacó disse: o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Tudo na Bíblia é importante, irmãos. Gaste tempo com a Bíblia. É o livro de Deus. Deixa de para de assistir futebol. Esquece o Flamengo. O Flamengo são 11 jogadores, tem 12. 12 é forte. Você ganha mais. Leia a Bíblia. Apaixone-se por esse livro. Vamos começar a terminar. Abraão não foi chamado para administrar. Abraão não foi chamado para legislar. Não tem um mandamento deixado por Abraão. Abraão era nômade. Se era nômade, não tinha como administrar uma pessoa que vive como cigano. Para se administrar uma fazenda, tem que se estabilizar e ver quantos cabeças de bode tem, de boi tem, para vigiar. Ele não era administrador, ele não era legislador. Abraão não. Ele não podia fazer isso em benefício das ações. Não podia. Logo, a bênção de Abraão não abrangia essas duas áreas: legislar, trazer a lei certa de Deus, e administrar, trazer o resultado das bênçãos de Deus. Ele tinha seu próprio país que ele precisava deixar.
tinha sua própria família que precisava deixar. Tinha sua casa que precisava abandonar. E se tem uma coisa difícil deixarmos, é a nossa casa. Fale o que falar, a não ser que seu lar seja um inferno, de falta de paz, de casa, de marido e mulher, você adora a sua casa. Você gosta de deitar, ler, ligar a TV, ficar com os homens com aquele nosso na mão, assim para baixo, canal após canal. Nunca pare canal nenhum. Mas é uma terapia para ele, tá? Mulher vê o canal, fica ligada, vai para a cozinha, volta para a cozinha, faz comida, o canal está lá. Está passando política. Não tem nada a ver. É reportagem política, para dar o homem não. É uma terapia. Porque a sua casa é o seu ninho. Tem coisa melhor do que a minha casa. Deus manda deixar a sua casa. Sai-te da tua casa. Sai do teu conforto, do teu controlezinho. Vocês estão vendo como Deus está conosco? Deus é o Deus de desmontar para reconstruir um barco novo. Esse que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova. Ou seja, aquilo velho, ele desmanchou tudo. Ele constrói algo novo, inédito na sua vida. Você é uma pessoa totalmente nova. Eu sei que isso não dá para atingir o nosso cérebro, já que ninguém nos acompanha. Eu, com 64 anos, não vejo nada de novo em mim, mas em Cristo eu sou nova. Amém, Jesus. E você não. Glória a Deus. Bem, a pergunta é essa, e eu vou terminar aqui com a pergunta e com a resposta. Como é que a pessoa deixa a sua casa? Deixa a sua parentela, deixa a sua terra, deixa a que não é parentela, é casa dos pais. Família, não é? Família e parentela é diferente. Família, pai, mãe, irmão, irmã. Família, filho. Parentela, tio, tia, avô, avó. Isso é parentela. Deus separou. Deixa a tua parentela e a casa do teu pai, a tua família. Não é igual. Será que você faria isso, Lenilson? Depende. Eu agora não sei não. Mas depende, tudo depende. É momento para tudo. Aquilo que você acha que eu faria, fez. Pergunta a Pedro. Se eles chegar, jamais. Você acha que ele deu aquele engano? Ele tinha certeza absoluta que ele nunca negaria Jesus. E Jesus tinha certeza absoluta que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse 2. Nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Mas Deus nos conhece e aceita-nos os nossos defeitos e as nossas qualidades. A pergunta é: por que Abraão deixou tudo isso? Sem motivo nenhum?
Bíblia não diz aí, mas diz lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos 8, versículo 9 e versículo 10. Essa aí quem é que está chorando? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Tudo bem? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Até aqui tudo bem. Aqui é o salto no escuro, que a fé é isso. É a criança no telhado que salta para o pai embaixo, agarrada nos braços. É o salto no escuro. E se o pai não agarrar, ela tem certeza que o pai não vai deixar cair. Vamos ler o 9? Pela fé, não, o 9. Pela fé, habitou na terra da promessa. A terra não era dele, a terra era só uma promessa que seria dele, e promessa é promessa. Nada aconteceu com promessa. Como em terra alheia, aí está, a terra era dele, mas a terra era alheia. Só tinha promessa. É isso que Deus está dizendo. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Promessa não tomou espaço da terra. E o 10 nos traz a maior revelação em relação à obediência de Abraão. Porque aí explica os versículos anteriores. Por que Abraão fez isso? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Largou tudo porque esperava uma cidade espiritual. Abraão nunca quis terra. Quem quis terra foi Deus. Falei isso no início. Deus que quer a terra. Abraão que mora no céu. Está certo dele. Estou brincando, irmão. Pode prestar tempo. Não atrapalha não. Criança que sabe. Não me atrapalha, irmão. Graças a Deus, criança não me atrapalha. Filipenses 2,13, encerra aqui. Já são 2,2, então Filipenses 2,13, eu encerro aqui. Artífice, é o que executa a arte, o construtor, o arquiteto, que é o criador daquela arte que alguém desenha. Muito bem. 13 de Filipenses, e aqui encerra com esse versículo. Porque Deus, olha só, gente, olha que coisa bonita, olha que coisa bonita, Jesus. É o versículo mais rico que existe em toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Olha só, porque Deus é o que opera em vós, dentro de vocês, tanto o querer como o fazer. Eu quero água, Deus opera em mim, eu querer água. Preciso beber água, tanto querer como o fazer.
Isso é Deus que faz. Porque se Ele não quisesse, eu não ia querer e não teria poder para fazer. Na vida espiritual de vocês, tudo pode acontecer, porque é Deus que quer e é Deus que faz. Então ninguém pode impedir, nada pode impedir. Tentam colocar um obstáculo, tentam nos destruir, tentam nos atrasar, mas Deus atrasa o tempo, mas chega ao almoço, é certinho que precisa chegar. Deus nunca se atrasa. Você está acontecendo exatamente o que Deus quer. Confie que Deus está na sua vida esta noite, e que tudo que está acontecendo com você é um plano de Deus maior. Você não vê, não entende, não concorda, não sabe, não acredita, isso não muda nada, porque Deus vai continuar querendo e efetuando, querendo e efetuando, querendo e acontecendo, e você crescendo na fé, no conhecimento, na pessoa de Jesus, até o dia, diante dele, você olhar e saber que tudo que aconteceu na terra era para que você tivesse a alegria de estar diante dele nos céus. Glória a Deus. Cristianismo é a maior fé que existe na terra. Não é religião, ou de religião. Cristianismo é uma relação. É por isso que confunde o mundo. Todo mundo tem religião. Nós não temos religião. Nós temos irmãos. Batista é meu irmão. Presbiteriano é meu irmão. Maranata é meu irmão. Não é outra religião, é meu irmão. Quando alguém perguntar quem você é, fale: eu sou cristão. Nunca diga que você é Adonai, pelo amor de Deus. Eu sou um cristão. Sim, eu sou um cristão. Sabe se eu insisto muito para mim? Eu congrego em uma congregação chamada Adonai, mas eu sou cristão, não sou da Adonai. Vocês entenderam? Vocês pertencem a uma pessoa, só uma, não a mim, nem a Adonai. Vocês pertencem a Cristo. E por pertencer a Cristo, obedeçam, especialmente aos seus líderes, pastores, presbíteros. Deus, não tenha nada de gostar e não gostar. O negócio é obedece ou não obedece. O pai tinha 2 filhos, disse: filhos, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ao mais velho: claro que eu vou, papai, com o maior prazer. E o outro: vou nada, que nem piso meus pés lá. O primeiro não foi, e o segundo foi. Você não tem que gostar de mim, nem dos meus obreiros. Você tem que obedecer a esses homens que quer o seu melhor, quer você caminhando para o céu. Esses homens não te ensinam a pecar, esses homens não te ensinam a ser rebelde, eles não te ensinam a ser submisso a Deus. Então obedece a ele. Mas não gosto de pastor. Não tem que gostar de mim, tem que gostar de Jesus e obedecer o que ele mandou fazer, obedecer os vossos líderes. Faça isso para crescer. Não seja rebelde, porque rebelião é o único espírito que não tem salvação. Que Deus abençoe vocês.